O governo brasileiro considera seriamente a possibilidade de expulsar agentes dos Estados Unidos que trabalham no Brasil como uma forma de retaliação ao pedido dos americanos para a remoção de um delegado de Polícia Federal envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. A informação foi apurada pelo Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, que está acompanhando a viagem do presidente Lula, todos os passos dele pela Europa ao longo dos últimos dias. Deixo então a palavra com você, Américo. Conta pra gente. Bem-vindo. Obrigado, Clarissa. Muito bom dia para você. Um excelente feriado para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no live. Existe uma possibilidade muito concreta, muito forte, de o governo brasileiro decidir expulsar um ou mais agentes do governo americano que trabalham no Brasil. Isso seria uma retaliação à determinação do governo Trump de expulsar um delegado da Polícia Federal que, segundo o governo Trump, teria tentado interferir nos processos de extradição relacionados à prisão do ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. O pedido dos Estados Unidos para a remoção do delegado da Polícia Federal aconteceu ontem através de um tweet nas redes sociais e sem um comunicado formal ao governo brasileiro. Eu levantei por aqui, com muitas fontes do governo brasileiro, que a tendência seria do governo expulsar também, pagar na mesma moeda, expulsando um ou mais agentes do governo americano que trabalham no Brasil. Aqui é importante a gente explicar por que existem delegados da Polícia Federal trabalhando nos Estados Unidos e agentes americanos trabalhando em pleno território brasileiro. Isso é porque existe um memorando de entendimento entre os dois governos para cooperação policial. Isso permite que os delegados da Polícia Federal e outros agentes trabalhem nos Estados Unidos e, numa reciprocidade, os agentes americanos também podem trabalhar no Brasil. Eles cooperam, por exemplo, no combate à lavagem de dinheiro, combate ao narcotráfico, combate a vários tipos de crime. Esse memorando, que já existia há alguns anos, ele foi renovado ainda durante o governo do presidente Donald Trump em 2025, portanto está em pleno vigor. O governo brasileiro foi surpreendido com essa decisão dos americanos de pedir a remoção do delegado da Polícia Federal que estava envolvido na investigação do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Ele foi surpreendido e tomou imediatas decisões. O Itamaraty, por exemplo, pediu esclarecimentos formais ao governo americano que não chegaram ainda. Se esses esclarecimentos não chegarem ou não forem muito claros e suficientes para convencer o governo brasileiro que os americanos agiram de forma correta, nas palavras do próprio presidente Lula, inclusive, essa forma correta, se isso não tiver acontecido, eu apurei que a possibilidade é muito grande do governo brasileiro pagar a moeda e expulsar esses agentes americanos. O próprio presidente Lula deu uma dica nesse sentido hoje pela manhã, numa entrevista coletiva que ele deu, muito rápida, na hotel dele, já em direção ao aeroporto, aqui em Hannover, na Alemanha, em direção a Lisboa. Ele disse que o governo brasileiro iria pagar na mesma moeda, iria usar a reciprocidade. Ele ainda deu uma ênfase, não tem conversa com relação a isso. O que é o princípio da reciprocidade? É um princípio muito importante nas relações internacionais, que um país pode agir com o outro exatamente da mesma forma, tanto para coisas que são positivas como para retaliações. Então, na Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos expulsavam espiões, outros governos também expulsavam agentes americanos. E é disso que nós estamos falando aqui. Como o governo americano pediu a remoção de um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, o governo brasileiro está estudando muito seriamente essa medida. Podem tomar outras medidas, mas o mais forte, o mais provável, se o governo americano não conseguir esclarecer, pediu a remoção do delegado da Polícia Federal, será também a expulsão de agentes americanos. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Lula justamente sobre isso, do uso da reciprocidade. Veja, eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial,
nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Tá aí, fala bastante forte do presidente Lula. A gente teve um probleminha ali, alguma irregularidade no sinal do Américo Martins, mas em resumo, Américo apurou que a tendência dentro do governo federal é sim muito forte de que Lula, como ele próprio acabou indicando, sinalizando nessa declaração, possa determinar o uso do princípio da reciprocidade e, a depender de como andar a conversa com os Estados Unidos, pode sim pedir que agentes americanos que estão em solo brasileiro retornem ao seu país, ou seja, mande que eles deixem o Brasil como uma resposta diplomática. Trata-se aí de uma manifestação diplomática que é utilizada em resposta a uma medida que uma nação considera inadequada, considera sem fundamento.